Boa noite, aprisco, paz de Cristo a todos. Tudo bem com vocês? Que bom a gente poder estar aqui louvando ao Senhor mais uma vez, não é não? Bom demais, bom demais. Eu passei aí, andei vendo que tem algumas pessoas que estão visitando a gente hoje. Alguns eu tive como cumprimentar, outros não, mas eu queria que você, por favor, ficasse de pé rapidinho, só para a gente reconhecer você. Você que está visitando o aprisco hoje, fica um instantinho aí. Olha só, pessoal, algumas pessoas que estão conosco. Tem mais gente. Mais gente aí. Olha aí. Como é que a gente diz, gente? 1, 2, 3. Valeu aí pela visita de vocês. Quem estiver mais perto aí, por favor, cumprimenta o pessoal. Eu queria pedir que o pessoal do ATM conduzisse todos para se assentar, por favor. Ficasse só de pé aqui, somente o pessoal que é do ATM, por favor. E aí, gente, fogueira, não foi? Fogueirinha, São João, né? Fumaça. Fogos, né? Alguns que estão parecendo mais uma dinamite do que fogos, né? Enfim. O que eu vou falar hoje à noite aqui tem um pouquinho a ver com isso, porque tem também a ver com fumaça, com fogo. E o tema da nossa mensagem é: queimar incenso produz bom senso. Amém? Vamos dizer juntos? Queimar incenso produz bom senso. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Eu trouxe até um incenso aqui, que eu vou deixar queimando hoje. Desde de manhã eu estou meio esotérico. E aí eu vou botar para queimar aqui hoje. É só para a gente trazer uma aproximação com aquilo que a gente vai ministrar. Acendeu não, né? Agora tá, não tá? Pronto. É o ar que não permite, assim, que... Enfim, esse incenso já está consagrado, viu, irmãos? Eu já orei, já abençoei. É porque quando a gente acende o incenso, ele começa a queimar, e aí depois caem umas cinzas, né? Esses aqui são de manhã, essas cinzas aqui. Esse aqui, certamente, quando for se consumindo, vai caindo também umas cinzas. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 141. Trago aqui um aviso da irmã Yaya, que hoje ela trouxe, não foi, Yaya? Caldinho de aipim com ovo de codorna.
é a forma como ela está se movendo para cooperar já para a reforma da igreja, projeto Bezalel. Então, antes de você ir, não deixe de passar lá na cozinha para adquirir um caldinho, lanchar e abençoar já essa iniciativa da irmã Yaya, em nome de Jesus. Amém? Acharam aí Salmo 141? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como o quê? Como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, e não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fala conosco, Senhor, na tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu mandei duas fotos aí. Eu queria que colocasse aquela outra, a primeira. Isso. Gente, essa foto é de um brinquedo, uma montagem que tem, que fala sobre como era montado o tabernáculo antigamente. Era um templo móvel que acontecia, e ali tem um lugar, ali tem um sacerdote, um sumo sacerdote, aquela veste ali é de sumo sacerdote, que é um boneco, na verdade, e na frente dele ali está um móvel que era chamado de altar do incenso, o altar de ouro do incenso. Isso ficava dentro do templo móvel, que se chamava o tabernáculo, lá no Antigo Testamento. E esse incenso ele tinha que ser aceso tanto de manhã como à tarde. Todo dia, um sacerdote tinha que entrar ali e acender aquele incenso de manhã e à tarde. Se vocês verem, ele fica bem pertinho de uma cortina. Estão vendo ali que tem uma cortina? Do lado direito? Pronto. Aquela cortina, ela dava acesso ao lugar santíssimo, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. E era onde a presença de Deus estava realmente colocada. Então, o altar de incenso, ele era a coisa mais próxima, o móvel mais próximo da entrada do Santíssimo Lugar. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender que mesmo que hoje não tem mais, né, esse tabernáculo, hoje a gente não vive mais nesse tempo aí, né? Depois do tabernáculo já teve o templo fixo que Salomão construiu, e depois do templo que foi também destruído, Jesus disse: olha, agora vocês vão ser o templo. Jesus foi o templo e depois disse: agora vocês vão ser esse templo onde eu vou habitar. No entanto, mesmo entendendo isso, a questão do queimar incenso, ele é algo presente na Bíblia em diversos momentos, e você vai ver isso. Não é uma prática, como eu falei, que a gente tem hoje, porque a gente já compreendeu que isso hoje tem uma outra realidade aplicada, que é o quê? O incenso representa as nossas orações, a nossa intercessão, a nossa busca a Deus. Então, quando você está lá, prostrado, orando, buscando a Deus, significa que você está queimando o quê? Incenso. É como se algo tivesse sendo queimado ali e uma fumaça, tipo a fogueira que o pessoal acende. Só que, na verdade, é um incenso cheiroso, aromático, e um cheiro que sobe até a presença de Deus. Quem é que aspira esse cheiro? O próprio Deus. Então, quando a gente ora, isso acontece. Quando a gente estende as nossas mãos, é como um sacrifício que é apresentado para Deus. Hoje em dia, a gente também não tem mais isso de sacrifício de animais apresentados no culto. Isso não tem mais. Mas não significa que a gente não entenda qual é o símbolo ou a realidade que está por trás daquilo que era feito. Então, se eu levanto minhas mãos, é como eu estivesse fazendo o quê?
apresentando a Deus um sacrifício. Então você entende por que quando a gente se reúne, louva, ou em algum momento a gente pode erguer as nossas mãos e dizer, glória a Deus, você pode fazer isso? Erguer a tua mão e falar, Senhor, glória ao teu nome, obrigado, Senhor, por estar aqui, obrigado por estar vivo, obrigado por estar aqui nessa noite. Quando você ergue a tua mão, isso é um sacrifício oferecido a Deus. Então, esse entendimento é importante para que você, na hora do seu louvor, na hora do seu culto, você agregue isso também. E as orações são como? Um incenso. Um incenso. Quando Jesus nasceu, se você lembrar aí, ele recebeu uma visita de uns magos, não foi? E esses magos trouxeram presentes. E dentre esses presentes, tinha também o quê? Incenso. Veja como é presente, inclusive na vida de Jesus, isso. Era algo muito presente. As culturas orientais usam muito, é por isso que a gente está... Isso está muito ligado a religiões e seitas orientais, a questão do incenso. Não é assim? É porque lá no Oriente tinha muito isso. Muito. E dentro do povo de Deus também tinha. Mas dentro do povo de Deus, isso sempre foi algo que Deus estava falando temporariamente para apontar para uma realidade futura. Abra agora a sua Bíblia, por favor, para a gente vai ver que realidade futura é essa. Filipenses. Tudo isso que eu estou falando aqui hoje é para poder tentar despertar em vocês o interesse de orar. Lembra que eu falei? O incenso ele era acendido de manhã e no início da noite. Então, são dois horários que são importantes para a gente ter momentos de iniciativa de oração. Pelo menos de manhã e à noite. De manhãzinha, antes de começar o dia, e à noite, antes de terminar o nosso dia. Dois momentos que são importantes para a gente estar em oração. Momentos que estão sendo roubados. Roubados pela nossa agonia, roubados pela nossa indisciplina, roubados pela nossa vontade de olhar primeiro a rede social, roubados por vontade de assistir logo a TV, ligar logo alguma coisa. Não são poucos os que dormem com o timer da TV e acumulando-se de informações até o último minuto, até o último instante. Eu dorme com o celular caído já no rosto, né? De tanto acúmulo. E não tem dado esse tempo de incenso, de queimar incenso. E aí, quando a gente não queima o incenso, a nossa vida fica atribulada, desequilibrada, desajustada. Porque quando a gente queima incenso, a gente produz o quê? Bom senso. O que é bom senso? Bom senso seria aqui uma forma ajustada de viver, equilibrada. Eu usei esse trocadilho para a gente ficar fácil da gente aprender. Mas bom senso que eu quero dizer aqui é maturidade, é equilíbrio, moderação na maneira de viver. É não deixar que nem as pressões de fora e nem as pressões de dentro determinem quem você é. Determinem como é que você vai ser. Cheio de ansiedade, cheio de coisas, agoniado com a vida. Não, a gente precisa ter tempo de queimar incenso. E queimar incenso gera o quê? Bom senso. Quem tem pressão fora aí na sua vida, levanta a mão. Quem tem pressões dentro? E como, né, pessoal? Todos nós. Vamos lá? Filipenses, capítulo 4. Olha só o que diz a palavra do Senhor. A partir do versículo
4. Diz assim: alegrai-vos sempre aonde? No Senhor. Outra vez eu digo para vocês, alegrai-vos. E seja a vossa o quê? Moderação, o vosso equilíbrio, conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. Mas Deus está perto daqueles que o invocam. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, sim, daqueles que o invocam em verdade. Essa consciência da proximidade de Deus, ela só vem quando a gente tem tempo dedicado a queimar incenso, que significa o quê? Oração. Amém? Olha só. Versículo 6. E não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E aí agora veja o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga: quando eu queimo incenso, eu produzo bom senso, paz, moderação, equilíbrio. Sabe quando você sabe o que é certo a fazer, mas você não consegue fazer? Essa lacuna tem que ser preenchida com oração. Às vezes você já tem consciência pela palavra, você já ouviu 10.000 vezes, você sabe como é que é o caminho para você acertar a tua vida, mas você simplesmente, na hora que você tenta ter forças para fazer, você não consegue. O que está te faltando é tempo dedicado à oração. A se dedicar espiritualmente, a se conectar com teu Pai. Você pensa que com Jesus era diferente disso? Pelo contrário. Abra sua Bíblia agora em Lucas. Lucas. Eu não sei o que fazer, a minha vida está péssima, eu não estou sabendo que direção tomar. Está te faltando tempo de oração, você está negligenciando isso. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Certeza absoluta. E aí você pensa que na tua vida prática, simplesmente no correr do dia, as coisas vão se resolvendo. Não, a palavra de Deus não instrui assim. A gente lê o texto agora que diz, não fique ansioso, mas antes vá orar. Vai colocar tuas súplicas e tuas petições diante de Deus. Amém, pessoal? Eu falei o texto? Lucas 5. A partir do versículo 12. Veja só, a vida de Jesus, antes da gente ler, a vida de Jesus, ela era um desgaste constante, pessoal. Constante. Jesus se entregava demais à vontade do Pai, totalmente. Amém? Jesus, a vida de Jesus, da hora que ele acordava, a hora que ele ia dormir, era de entrega plena à vontade de Deus. Ele não andava conforme sua própria vontade, ele andava conforme a vontade do Pai. E quem segue a Jesus, e eu acredito que se você está aqui nessa igreja, seja você que já é membro, como você que está visitando, de alguma maneira você está procurando entender isso ou viver isso, porque é sobre isso que nós vivemos e pregamos aqui, sobre seguir a Cristo, viver seguindo a Jesus, entregar as nossas vidas a Jesus. Se você também está nessa pegada, você precisa viver uma vida desse jeito, porque assim, a gente só vai encontrar a verdadeira vida se a gente estiver vivendo a vida que Deus preparou para nós, e não a vida que a gente mesmo quer. Se você quer bater o pé e viver a vida do seu jeito, do jeito que você mesmo quer, você tem liberdade de fazer isso, mas eu vou dizer, o fruto disso é morte, é corrupção e morte, porque você não tem uma mente, nem um coração formado, perfeito, santo como Deus que planejou a tua vida,
para poder decidir tudo sozinho conforme você quer. E aí, muitas vezes, você vai tomar decisões completamente equivocadas. Porque não buscou o quê? A direção de Deus. Que a gente busca como? Na palavra e queimando o quê? Incenso. Que é o quê? Oração. Vamos lá. Então, vamos ver Jesus se desgastando aqui? Aconteceu que, estando Jesus em uma das cidades, veio à sua presença um homem coberto de quê? Lepra. E ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, fique limpo. E naquele mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Amém, pessoal? Aleluia. E Jesus então ordenou àquele homem que não dissesse nada para ninguém. Mas ele disse: vai e se mostre ao sacerdote e oferece ali, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez se divulgava mais, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Agora eu quero destacar o versículo 16. Olha o que diz. Ele, porém, se retirava para lugares solitários para queimar incenso. É a versão aplicada da mensagem de hoje. Para orar. Podia estar a agonia que for. Talvez a gente tenha essa desculpa: a minha vida está muito corrida, eu não tenho tempo, eu não tenho condições. Sabe, você não sabe como é minha rotina é pesadíssima. Não chegaria nem aos pés da rotina do Senhor Jesus. Era tanta gente que precisava dele e requisitava ele. Mesmo assim, ele não negligenciava o tempo de queimar incenso na presença do Pai. Isso se comprova de uma forma tão profunda que a própria palavra de Deus fala que quando ele estava para ser crucificado e que ele foi tomado de uma grande angústia, né, aquilo veio com uma força tão grande, afinal de contas, se você para levar o seu pecado aí já sofre, imagine Jesus para levar todos os pecados de toda a humanidade. Ele passou por uma angústia muito forte. E naquele momento que ele começou a ficar angustiado, o que Jesus fez foi ir para um lugar à parte, junto com mais alguns discípulos, e chamou eles para quê? Para queimar incenso. Ou seja, orar. Orar. Ah, Alex, eu estou muito angustiado, eu estou muito triste. Meu irmão, vai queimar incenso. Isso não depende de ninguém. Depende só de você ouvir uma palavra e dar atenção à palavra e colocar ela em prática. Esse incenso está aqui, ó, queimando. E dentro da nossa vida de oração, a gente tem o momento dedicado, vamos dizer assim. Vocês viram que eu tive que me dedicar de alguma forma especificamente para acender isso aqui, não foi? Então, para você acender, você exige de você momentos dedicados. Significa que você precisa separar um tempo específico para isso. Como eu falei, se você quer uma dica, logo de manhã e quando? À noite, antes de você dormir. Então, tenta fazer isso de manhã, antes de você sair. Antes de você partir do seu dia. A gente uma vez aqui na igreja até fez uma brincadeira que chamava-se assim: Deus quer você com bafo. Quem lembra disso? Quem já estava aqui na igreja? Lembra disso? Porque a gente estimulava. Esse Deus quer você com bafo é para dizer antes de você até escovar seu dente de manhã. Antes da sua preocupação até com sua higiene física, vai primeiro higienizar a tua alma, teu espírito, vai a Deus primeiro. Porque quando você acorda, eu não sei se isso acontece com você, às vezes isso acontece comigo. Tem dias que eu acordo, parece que tem 200
pensamentos enfileirados, um do lado do outro, querendo prioridade. 200 coisas. Se você não parar primeiro ali diante do Senhor e falar assim, Senhor, diante de tudo isso, quem tem a prioridade é o Senhor. Eu quero simplesmente ficar quietinho aqui e falar contigo. E depois que você falar, pode desabafar tudo que você precisa, não levanta logo. Para um pouco. Fique em silêncio e procura ouvir a direção do Espírito dentro do teu coração. Ele vai falar com você, Ele vai aquietar teu coração, Ele vai ajustar o teu caminho, Ele vai apontar o que você precisa. Ali, naquele momento, você vai ter coisas maravilhosas sendo disparadas na tua vida. Porque foi para isso que Jesus veio. Gente, entenda, a gente está aqui agora, isso aqui é um culto coletivo, amém? Todo mundo, é claro que a gente sabe que Deus está presente aqui. Quantos creem? Deus está presente. Mas eu vou te dizer, existe algo que é ainda mais profundo do que esse momento. Jesus veio para que nós tivéssemos acesso diretamente ao Pai. Para que a gente não precisasse nem desse momento aqui. A gente não precisasse nem disso aqui para que a gente pudesse ter acesso ao Pai. Ah, eu vou lá para a igreja porque só assim eu estou na presença de Deus. Não. Aqui a gente está também. Mas principalmente no teu dia a dia, no teu secreto. Jesus disse, olha, abre aí em Mateus. Mateus 6. Mateus 6, versículo 5. Olha só. Acharam? Diz assim, ó. E quando queimares incenso, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de queimar incenso aonde? Em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando fores queimar incenso, entra onde? No teu quarto e fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando você queimar incenso, não dá para usar a mesma vareta do incenso sempre. Não useis de vãs repetições como os gentios fazem, porque eles presumem que pelo muito falar é que serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que é que vocês têm necessidade antes mesmo de vocês lhe pedirem. Aleluia. Em seguida, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso e por aí vai. Então, Jesus ensinou como é que a gente deveria queimar o nosso incenso. Jesus também queimava o seu incenso. Jesus tinha prática disso. Jesus fez isso. Quando estava angustiado, era isso que ele fazia. Ele orou ao Pai e disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas nessa oração ele diz assim, olha, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pronto. Essa é a última parte da mensagem. O que acontece quando a gente queima o incenso? Bota aquela foto agora aquela outra foto. Essa foto eu tirei aqui de manhã, aqui na mesa mesmo.
Ainda tem um pouco desse pó aqui. Ali eu botei uma setinha só para apontar. Vocês estão vendo aquilo? Então, dá para ver aí? A lâmpada que tinha no tabernáculo, ela era carregada com óleo. E esse óleo a gente já sabe que é a representação de quê? Do Espírito Santo. Mas o incenso ele era diferente. Porque o óleo você podia recarregar ele e aquela lâmpada ficar acesa. Não é isso? Ela ficava acesa continuamente, porque o óleo se queimava e a lâmpada continuava acesa. Porém, o incenso não. O incenso você tinha que ir lá e colocar outro. E depois tinha que colocar outro. E depois que ele termina de queimar, já não serve mais para nada. Aquela cinza não serve mais para nada. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando você vai orar e falar com Deus, tanto na oração do Pai Nosso, como em vários momentos que Jesus ora, ele sempre busca uma coisa. Por exemplo, no Pai Nosso ele diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, toda a oração que a gente faz com Deus, a gente tem que estar disposto a queimar ali, deixar que vire cinzas os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos. Você tem que torrar aquilo na presença de Deus, para você sair com aquilo mortificado, para que Deus, a partir dali, mesmo ouvindo as suas súplicas e orações, Ele venha cumprir aquilo que Ele quer. Vocês entendem isso? Que quando você vai para a oração com Deus, você precisa dizer: Senhor, eu gostaria muito que fosse isso aqui na minha vida, que acontecesse isso, mas eu prefiro a tua vontade. Eu quero queimar aqui diante de Ti, Senhor, os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos, as minhas paixões, os meus desejos desordenados, as coisas que estão em desequilíbrio na minha vida. Eu quero queimar tudo aqui na Tua presença. Eu quero pedir: Senhor, faz a Tua vontade na minha vida. Faz a Tua vontade na minha vida. Faz a Tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queimar incenso gera bom senso, equilíbrio, moderação. Foi assim que Jesus viveu. E Jesus é, vamos dizer assim, o grande sacerdote que nós temos. Porque deixa eu dizer para você, mesmo quando a gente deixa de orar, esquece, não negligencia, coloca em segunda instância, a gente tem um intercessor que está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. A gente tem o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas isso não significa que eles estão fazendo isso para nos livrar da nossa responsabilidade de queimar nosso incenso. Não. Eles estão suprindo por misericórdia as nossas ausências. Eles estão entrando como uma resposta graciosa e misericórdia do Senhor para todos nós. Mas é o Senhor nos chamando a orar, e orar sempre, orar sem cessar. Lembra que quando acendi o incenso, eu tive uma atenção dedicada. Depois eu até tive que acender agora ali novamente. Mas depois que você deu essa atenção dedicada, ele vai continuar o quê? Queimando. Então a gente tem um período de oração, que é essa oração dedicada, e a gente precisa ter um segundo período de oração, que é o que a gente chama de oração sem cessar, ou oração contínua. O que é isso? É quando, depois que você levantou do seu período de oração, você continua conectado em espírito com Deus.
elevando cada pensamento no decorrer do seu dia. Você vai continuamente conversando interiormente com Deus. É como se esse incenso continuamente estivesse queimando aonde? Ali dentro de você. E te dando acesso, te dando aroma, te dando acesso à presença de Deus continuamente. A palavra desse domingo é para estimular você a dar uma ajeitada na tua vida de oração. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém? Você pode ir. Eu não poderia fazer isso agora sem criar um tempo de oração silenciosa. Eu queria que você baixasse sua cabeça um pouquinho e você queimasse um incensozinho agora aí. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. É somente para você não se distrair com nada aqui. É somente para você não ficar olhando para ninguém. É você queimar o teu incenso diante do Senhor agora. Em nome de Jesus.